Nessa aula de zoneamento ambiental, vou mostrar para vocês como integrar mapas de dados ambientais, tá? Para a identificação, né, o estudo, a análise de zonas ambientais, utilizando apenas os dados, como eu falei, ambientais, né? Então, nós temos aqui um fluxograma para ser seguido, que é aquele fluxograma proposto para o cômputo do índice de fragilidade ambiental. O que esse índice requer de nós, né, para a realização de operações no SIG? No caso aqui, o QGIS 3.16. Nós precisamos e vamos utilizar dados vetoriais e dados matriciais, tá? Os dados vetoriais a serem usados são geologia, pedologia e climatologia, e os dados matriciais, declividade, uso e cobertura da terra e cobertura vegetal. Esses dados, tanto os vetoriais quanto os matriciais, passarão por operações, né, que no fim permitirão a produção do índice de fragilidade ambiental. Os dados vetoriais, à exceção da climatologia, serão reclassificados de acordo com a estrutura vetorial, depois serão convertidos para o formato raster e em seguida acrescentados à álgebra de mapas, que é uma soma simples de todos esses fatores. A climatologia, por ser ponto, né, por estar em formato de ponto, precisa ser transformado numa superfície contínua. Então, para isso, a gente vai usar uma interpolação espacial, o inverso da distância ao quadrado, para depois reclassificar de modo apropriado para a estrutura raster, porque o resultado da interpolação é um raster, que em seguida será acrescentada a álgebra de mapas. A declividade, o uso e cobertura da terra e a cobertura vegetal serão reclassificadas, né, com a ferramenta para a reclassificação de raster e depois acrescentadas à álgebra de mapas. A declividade ela será obtida a partir dos dados de hipossometria utilizando uma imagem do satélite sensor ALOS, tá? ALOS World. Então vamos lá, vamos seguir como é que a gente procede, né? Eu tenho aqui dados auxiliares e dados de entrada, né? A maneira como eu organizei as pastas para os meus arquivos está assim. Eu crio uma pasta chamada zoneamento ambiental, dentro a pasta chamada aulas, e em seguida eu tenho uma pasta para armazenar os dados, outra pasta para armazenar os mapas e mais uma para armazenar os projetos. Dentro de dados eu tenho uma pasta para os dados auxiliares, outra para os dados de entrada e outra para os dados de saída. Os auxiliares são aqueles mapas secundários, aqueles dados secundários, né? Eles são guardados aqui como os limites de Princesa Isabel. Já os dados de entrada são todos aqueles dados que de fato eu vou usar no meu projeto para o processamento. São os dados principais aí para o cômputo do índice de fragilidade ambiental. E nos dados de saída, que eu vou guardar todos os dados que eu for produzindo à medida que eu desenvolver o projeto, tá? Então eu já importei todos esses dados aqui para o QGIS, tá? Eu vou apenas renomeá-los aqui para ficar de uma forma mais legível e organizada, né? Princesa Isabel, climatologia, aqui eu tenho a geodiversidade. Aqui eu tenho a pedologia, que são os tipos de solo, então vou deixar solos. Aqui eu tenho o uso da terra. Aqui eu tenho o NDVI em 2020-09-13, ou seja, 13 de setembro de 2020. Aqui eu tenho o NDVI em 8 de maio de 2020, ou seja, uma imagem do NDVI no período seco, que é o mês de setembro, outra imagem no período chuvoso, que é o mês de maio, porque a gente está trabalhando com uma região no semiárido, né, que tem essa dinâmica que deve ser considerada, né, porque depende disso para se observar a fragilidade ambiental. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com os dados vetoriais, tá? Como eu mostrei lá no fluxograma, a gente tem esse procedimento de interpolação espacial a ser realizado primeiro, né, com os dados de climatologia, considerando aqui apenas os dados vetoriais. Então, eu vou aplicar sobre os dados de climatologia aqui a ferramenta raster, análise, grade inverso da distância à potência. O que eu preciso configurar aqui? Camada de pontos vai ser climatologia, a potência vai ser 2, porque é o inverso da distância ao quadrado, e aqui onde tem valor Z a partir do campo, eu vou escolher clim ano. Por quê? Porque lá na minha tabela de atributos de climatologia, eu vou ver que é na coluna clim ano
que eu tenho os valores de climatologia para todos os municípios paraibanos e que eu preciso interpolar. Então eu vou aqui executar, vou salvar em um arquivo temporário. Executou. Então o que acontece? Eu tenho esses valores de climatologia, né, compartilhados aí por toda a Paraíba, contínuos, né, sobre toda a superfície do território paraibano. Bom, mas eu preciso apenas de Princesa Isabel, né? Então, o que eu faço? Apenas para organizar aqui, esse dado interpolado, ele já não é mais um dado de entrada, né? Ele é agora um dado de pré-processamento. Então, vou chamar aqui de pré-processamento. Vou criar aqui um grupo. Vou trazer para fora aqui do grupo, né? Trouxe para fora do grupo. Vou colocar ele lá. Tá? Então, ele está lá dentro de pré-processamento. Deixa eu desligar aqui os outros. Pronto. Então, eu vou recortar agora esse dado. Como é que eu recorto? Vou lá em raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. Então, tá aqui o interpolado, né, que eu vou recortar. A camada de máscara vai ser Princesa Isabel. Ou seja, vou usar aquele formato ali, aquela forma dos limites municipais para fazer um recorte na imagem. Onde não tiver dados, tem uma opção aqui, eu quero colocar o número 0. Então aqui, ó, atribua um valor sem dados especificado às bandas de saída. Então eu quero que seja 0. Para que ele não fique com bordas pretas, né, ali sem valor, atrapalhando o nosso resultado. Então vou salvar também no arquivo temporário. Então está recortado. Percebam aqui, eu vou desligar o interpolado, vou desligar também climatologia, vou dar um zoom para cá. Então eu tenho aí a climatologia no município de Princesa Isabel, tá? Então esse dado interpolado aqui ele já não é mais necessário para mim, né? Eu posso removê-lo do projeto, inclusive. E esse aqui eu posso renomear, chamando de climatologia. Entre parênteses eu vou colocar PI de Princesa Isabel. Então, ok. Agora, eu vou para o próximo dado. Vamos usar aqui dado de geologia ou de geodiversidade. Então, tenho aqui a geodiversidade. Também está para todo o território aqui da região geográfica imediata, mas eu quero apenas de Princesa Isabel. Então a primeira coisa que eu faço é um recorte nesse vetor utilizando um outro vetor. E aí eu vou usar a ferramenta vetor, geoprocessamento, interseção. A camada de entrada é geodiversidade e a camada de sobreposição é Princesa Isabel, porque eu quero recortar a geodiversidade a Princesa Isabel. Observem que aqui eu tenho EPSGs diferentes, né? Eu tenho um dado vinculado ao sistema de coordenadas UTM, o 32724, e um dado vinculado a camadas de coordenadas geográficas, né? Um dado vinculado ao sistema de coordenadas geográficas. Então eu tenho aqui uma diferença. No entanto, o QGIS ele já faz as adaptações necessárias para conseguir executar esse recorte, tá? Então eu vou criar também como uma camada temporária. Feito. Então eu tenho aqui essa parte verde. Isso aqui também vai ser uma etapa de pré-processamento. Então já trago ele aqui para dentro do grupo de pré-processamento e eu vou chamá-lo aqui de geodiversidade PI, tá? Feito. Então já posso desligar isso aqui. Posso fazer a mesma coisa com a camada de solos, tá? Vou usar a mesma ferramenta, ó, interseção. Então solos é a camada de entrada, Princesa Isabel é a camada de sobreposição. Aqui também eu tenho aquela diferença de EPSGs. Criando um dado temporário. Feito. Então trago também aqui para pré-processamento. Vou chamar aqui de solos PI. Ok? Então com os dados vetoriais aqui já tenho aquilo que eu preciso, né? Posso inclusive removê-los aqui do projeto para ir enxugando o meu projeto, tá? Ok. Agora vamos para os dados matriciais, né? Eu tenho uma imagem de uso da terra, que está recortada a região geográfica, né, imediata. Eu tenho duas imagens de NDVI e tenho uma imagem de hipossometria. Vou começar pela hipossometria porque a gente precisa primeiro transformá-la em declividade, né?
Então, eu vou usar aqui a ferramenta Raster Análise Declive, usando como entrada a camada de hipossometria, marcando aqui que a declividade precisa ser expressa em porcentagem ao invés de graus, tá? E posso gerar aqui um arquivo temporário. Bom, caso o dado de saída ele seja gerado com problemas, né, por causa dessa opção de que a declividade seja expressa em porcentagem, será necessário fazer uma alteração aqui no EPSG. Nas versões anteriores era assim, eu não sei nessa mais nova. Vamos testar aqui. Bom, ele rodou. Tá aqui, aparentemente tudo certo. Bom, então a gente pode aqui também trazer para a parte de pré-processamento e fazer o recorte dessa declividade, né? Fazer o recorte ao município de Princesa Isabel. Então eu vou lá usar novamente, né? Extrair, recortar raster pela camada, declive, camada máscara, Princesa Isabel. Então eu vou recortar essa imagem da declividade usando os limites de Princesa Isabel. Onde tiver 100 dados, coloque 0. Também vou gerar como um arquivo temporário. Feito. Então posso fechar aqui o declive, inclusive posso remover do projeto, não me interessa mais, né? Apenas quero aqui Princesa Isabel e vou fazer aqui colocar um novo nome para essa camada, declividade PI. Ok, vamos lá. Então fizemos a declividade, agora vamos para o uso e cobertura da terra e depois para a cobertura vegetal, certo? Uso e cobertura da terra está aqui dentro dos dados de entrada. Hipossometria aqui eu posso remover. Uso e cobertura da terra. Então vou fazer um recorte a princípio, né? Fazer logo o recorte aqui nessa imagem. Também usando extrair e recortar a camada. Então uso da terra, Princesa Isabel. Sem dados, coloque 0 e pode gerar um arquivo temporário. Posso executar. Feito. Então agora eu tenho aqui o uso da terra recortado para a Princesa Isabel. Bom, mas eu tenho aqui que esse dado está todo preto aí, não estou conseguindo enxergar, né, qual é o que ele tem aí para oferecer. Então eu posso modificar aqui o tipo de representação. Isso aqui equivale a vir nas propriedades, né, e na simbologia, e modificar isso aqui para paletizado valores únicos. Quando eu classifico aqui, ó, ele vai me mostrar quais são os valores dos pixels, e esses valores aí podem ser configurados de acordo com a legenda do Map Biomas. Se você entrar aí no Google e colocar a legenda Map Biomas, você vai encontrar fácil, ó, os códigos de legenda para a coleção 5, então cada númerozinho daquele lá corresponde a uma classe, que você pode inclusive copiar as cores, né, e os nomes, tá? Mais para frente a gente faz isso para poder fazer a reclassificação. Então, vou renomear aqui o uso da terra PI. Esse uso da terra é de 2019, tá? É importante também ter a data, né, desses dados, principalmente aqueles que são mais dinâmicos, como o uso da terra e o NDVI. Então, o uso da terra geral, né, que está para toda a região, eu posso remover e deixar somente aquele que eu recortei aqui para a Princesa Isabel. Bom, agora faltou apenas os dados de NDVI, né? Então, NDVI em setembro, NDVI em maio. Perceba que em maio o NDVI está bem mais claro, né? Valores mais altos, ou seja, a vegetação está mais vigorosa porque tem mais chuva nesse período. Então, eu vou recortar as duas imagens, né? Vejam que ela recobre o estado da Paraíba inteiro, mas eu preciso apenas de Princesa Isabel. Então, vou fazer o recorte, mesma ferramenta, Princesa Isabel, os valores sem dados, coloque 0 e arquivo temporário. Feito. Já vou renomear logo aqui, ó, para eu não me atrapalhar com as datas, tá certo? Então essa é uma imagem do NDVI.
de 2020, setembro. E vou colocar aqui PI, tá? Princesa Isabel. Então já trago ela para cá e posso remover essa outra daqui. Faço a mesma coisa com os dados de maio, né? Com o NDVI de maio. Então tá aqui, maio, Princesa Isabel, 0 e arquivo temporário, tá? Executar, ok. Então já vou renomear aqui NDVI 2020 05 PI, ok. Bom, posso remover isso aqui também, mas para não deixar o grupo vazio, eu vou deixar ele aí por enquanto, tá? Não vou me preocupar com isso agora. Então tá aí, já tenho aqui todos os dados recortados para minha área de estudo, né? Agora o que eu preciso fazer? Já cumpri com a interpolação espacial, falta agora cumprir com a reclassificação, tá? Tanto para os vetores quanto para os raster. Então, para a reclassificação, eu vou utilizar a tabelinha que a gente montou aí no material, tá? E colocar os pesos, né? Na verdade, o valor dos novos pixels, os novos valores dos pixels serão os pesos atribuídos a cada classe de cada variável. Então, por exemplo, em geodiversidade, começando pelos dados vetoriais, geodiversidade ou litotipos, né? Eu vou procurar lá a coluna resistência ao intemperismo e vou colocar um peso 3 se ela for de baixa a alta e colocar um peso 2 se ela for de moderada a alta. Vamos ver como é que faz isso no SIG. Tenho aqui a geodiversidade, vou abrir a sua tabela de atributos, que é uma tabela de atributos grande, né, cheia de dados aqui. Inclusive eu posso até remover algumas dessas colunas aqui para enxugar mais esse dado, porque tem muita coluna aí que eu não vou utilizar, como por exemplo área, nome de município, alguns parâmetros aqui, enfim. Então posso remover. Bom, mas eu preciso acrescentar ali no fim uma coluna chamada peso, tá? Porque para os dados vetoriais é dessa forma que a gente vai fazer essa reclassificação. Eu crio um campo chamado peso e dentro desse campo eu vou colocar o peso para cada uma das classes, né, que eu identificar. Tem mais colunas aqui que eu posso remover, ó. Por exemplo, nome da microrregião, código, nome, população. Então nada disso aqui vai me interessar, então eu posso remover. Ok. Então tá aqui a camada peso, né? Ela é do tipo inteiro, né? Número inteiro. E agora eu vou procurar aqui essa coluna aqui, ó, IntempF, tá? IntempF. Então é essa coluna aqui que vai me dizer se resistência ao intemperismo daquele tipo de rocha, né, é de moderada a alta ou é de baixa a alta. Se forem moderada a alta, como essas 13 primeiras aqui que a gente tá vendo, eu vou colocar o peso, foi o peso 2, tá? Então vou colocar o peso 2 onde for de moderada a alta. Ativo aqui o modo de edição, né? Então aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, até a linha 13, né? Eu tenho que o peso é 2. E como só tem essas duas classes, né? A restante vai ser de baixa a alta, né? Então todo o restante aí recebe peso 3, tá? Então, resumindo, se é de moderada a alta, você vai preencher com peso 2. Se é de baixa a alta, você vai preencher a coluna peso com o valor 3. Ok? Então, tá aqui. Vou salvar isso, tá? Vou sair do modo de edição. E agora o que é que eu faço? Assim como está lá no fluxograma, eu vou fazer a conversão do vetor para raster, tá? Faço a conversão do vetor para raster. Procuro a ferramenta aqui, ó, chamada rasterizar, que é exatamente a conversão de vetor para raster.
usando a geodiversidade PI, o campo peso, tá? Os pixels desse raster que vai ser criado terá o valor do campo peso, certo? Unidades de tamanho de saída, pixels, eu posso colocar uma resolução aqui de 30 e 30, é uma resolução razoável. Posso usar a extensão da tela para ser extensão de saída, esses parâmetros são obrigatórios, tá? E por fim posso gerar um arquivo temporário. Vamos lá. Parece que ele deu um erro aqui, deixa eu ver o que foi que eu errei. Talvez a extensão do dado, é isso. Deixa eu refazer aqui. Isso aqui é um detalhe importante, pessoal, porque essa camada aqui, ela está com dados aqui, ó, referenciados ao sistema de coordenadas UTM, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui, transformar o sistema do projeto, né? Então, eu vou pedir que o SRC da camada seja definido para o projeto. Então, ele já definiu aqui, ó. E agora eu posso consertar novamente aqui essa questão da extensão. Então, usar a extensão da tela. Perfeito. Então, só recapitulando, dado de entrada, geodiversidade PI, camada que vai ter o valor do pixel, peso, camada não, campo, né, peso, tá? Unidades de tamanho de saída, pixel, resolução 30 e 30, e a extensão de saída pode ser a extensão da tela, desde que o projeto esteja com o sistema de coordenadas UTM. Então, vou aqui executar, executou, tá aqui, ó, eu tenho uma camada chamada rasterizado, que é o que? A geodiversidade, né? Geodiversidade, e eu vou acrescentar o prefixo reclass, tá? Porque aqui ela já está reclassificada. Aqui ela já está reclassificada. Opa. Só um instante. Ok. Bom, então, para separar esses dados reclassificados dos demais, eu vou criar um subgrupo dentro de pré-processamento chamado reclassificados. Não vou nem criar um subgrupo, criar um grupo mesmo, trazê-lo aqui para fora, tá? E vou pegar todos os que forem reclassificados e colocar lá. Então, geodiversidade foi o primeiro. Vou fazer a mesma coisa com os solos, abrir a tabela de atributos, identificar aqui os tipos de solo, né? Então tá aqui em desk, né? Descrição, né? O solo litólico, luvissolo crômico, cambissolo áplico, argissolo vermelho amarelo e leossolo litólico novamente. Essa questão dos caracteres especiais aqui, né? É por conta da codificação. Então eu não vou mexer nisso, senão o vídeo vai ficar longo demais. Então eu já tenho aqui uma camada para peso, tá? Mas eu vou ajustar esses pesos de acordo com aquilo que a gente definiu aqui nos tipos de solo. Argissolo recebe peso 3, assim como o luvissolo, tá? E o cambissolo e o neossolo recebe peso 4. Então, ativa modo de edição. Argissolo recebe 3, assim como o luvissolo, né? Cadê? Luvissolo aqui recebe 3. E os demais recebem peso 4, né? 4. E aqui é 3. E aqui 4. Ok. Então, salvo. Saio do modo de edição. Tá feito. Agora eu só preciso converter também, né, para raster. Então, solos é o dado de entrada. Eu vou usar o campo peso para definir o valor dos pixels. Unidade de tamanho de saída, pixel, vou colocar a resolução 30 por 30 e a resolução de saída, usar a extensão da tela. Ok? Gerar também em arquivo temporário. Então lá vai, feito. Tá aqui, ó. Tá? Peguei esse dado vetorial, transformei ele em dado matricial, tá? Com o valor dos pesos que eu preciso. Vou renomear ele também, chamar de solos reclass.
Tá? Importante a gente definir esse nome, essa nomenclatura, para ficar fácil de fazer a álgebra de mapas. Então, bom, fizemos aqui geodiversidade e solos, né? Que foram os dois vetores aí que sobraram. Agora vamos fazer a reclassificação dos dados matriciais, tá? Para a reclassificação dos dados matriciais, a gente vai usar uma ferramenta específica para dados matriciais chamada de reclassificar por tabela. Bom, eu vou começar essa reclassificação pela climatologia, certo? Mas antes de fazer a reclassificação pela climatologia, o que a gente está considerando aqui no trabalho? A intensidade pluviométrica por mês. Então, nessa imagem aqui de climatologia, o que eu tenho é que cada pixel representa a chuva acumulada para um ano, de acordo com a média de 30 anos de dados. Então, o que eu preciso fazer? Dividir essa imagem aqui por 12, tá? Considerando aí de uma forma bem simplificada, né? Que chove regularmente, né? Ao longo do ano, que seja essa uma característica climática da região, que a gente sabe que não é, né? Mas para facilitar as nossas, o nosso aprendizado aqui, né? Então, eu vou considerar que essa chuva ocorre de forma regular, tá? Então, vou dividir esse dado aqui de climatologia por 12. Por que por 12? Porque eu tenho aí a climatologia mensal, né? No ano. Então, pego aqui, ó, calculadora raster, climatologia dividida por climatologia PI, né? Esse dado aqui, ó, climatologia PI dividido por 12, ok? Então, vou salvar isso aqui lá na pasta de saída. Vou chamar ela de intensidade pluviométrica pi.tif. Salvar. Vou fazer aqui, colocar aqui já no sistema de saída aqui da nossa. Bom, ele está pedindo aqui para gerar em UTM, em geográfico, né? Vamos dar um OK aqui, ver se vai gerar corretamente. Gerou, né? Então tá aqui. Intensidade pluviométrica, tá? Então é esse aqui que a gente vai fazer a reclassificação. Então climatologia pode ser descartado já, inclusive. Bom, vamos para a reclassificação. Reclassificar por tabela. Tá? Eu vou reclassificar a intensidade pluviométrica de acordo com esses valores aqui, ó. Opa. De acordo com esses valores aqui, ó. Se for menor que 50, ele vai receber valor 1. Se ficar entre 50 e 75, recebe valor 2. Se o pixel tiver entre 75 e 100, vai receber valor 3 e assim por diante. Então, intensidade pluviométrica é a camada de entrada. Na tabela aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Se for menor que 50, o novo valor é 1. Isso? Se tiver entre 50 e 75, então o novo valor é 2. Então, mínimo 50, máximo 75, novo valor 2. Se estiver entre 75 e 100, novo valor 3. 75 e 100, o novo valor é 3. Se estiver entre 100 e 150, o novo valor é 4. Se estiver entre 100 e 150, o novo valor é 4. E se for maior que 150, o novo valor é 5. Então, maior que 150, eu vou colocar aqui mínimo 150. Maior, eu posso colocar um valor bem alto aí, que eu sei que não está no meu conjunto de dados, né? Então, isso aqui seria o valor 5. Veja que meus dados flutuam entre 64 e 69, né? Então, provavelmente, todos os pixels vão se encaixar aqui, ó, entre 50 e 75. É comum, né, se a imagem resultante disso aqui, né, tenha apenas um único valor, tá certo? Ele vai se encaixar apenas em uma classe. Ok, então configurei aqui a tabela, vou executar. Tá aqui o raster reclassificado. Olha só, um valor só, né? 2, porque realmente só se encaixou no valor 2. Então, eu já chamo aqui de climatologia
reclassificada, com o reclass lá. Trago aqui para o grupo, tá? Vou organizando aqui, né? Todos no mesmo grupo. E aí vocês já perceberam, né? Que tudo vai variar de 1 a 5, né? E no fim a gente vai poder fazer essa soma de todos eles. Ok, vamos aqui o próximo. Aproveitando ainda a janela aberta aqui, ó, reclassificar por tabela, tá? Eu vou mudar apenas o dado de entrada. Vou começar aqui pela declividade. Vou usar agora, né, a declividade. E vou refazer essa tabela aqui. Vou remover tudo. E aqui também eu vou incluir 5 linhas, né? Só que com esses novos valores aqui, ó. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. De 0 a 3 o valor é 1. De 3 a 8 o valor é 2. De 8 a 20 o valor 3. De 20 a 45 o valor 4. E acima de 45 o valor 5. Então de 0 no mínimo e máximo 3 o novo valor é 1. 3 a 8 o valor é 2. De 8 a 20 o valor é 3. De 20 a 45 o valor é 4. E acima de 45, ou seja, 45, eu vou colocar aqui um valor bem alto, sei lá, colocar aqui 300. Eu sei que não tem um valor de 300 no meu conjunto de dados, né? A declividade aqui está variando entre 1 e 91. Então vou ter pixels aí com vários valores aí desses novos valores que estão sendo configurados, né? Ok. Então, arquivo temporário também vou executar. Então, gerou, né? E esse raster varia de 1 a 5. Então, renomear, declividade, reclass, ou reclass. Vou carregar ele aqui para o subgrupo, né? De reclassificados. Então, tá aqui, já tenho 4 variáveis aí reclassificadas, né? Quase prontas aí para o nosso para o cômputo final aí do índice, tá? Vamos ao próximo. Eu vou ter agora o NDVI. Vamos fazer logo aqui a reclassificação do NDVI. Vou deixar o uso da terra para o fim, por último, tá? Então, vou pegar aqui o NDVI de maio. Maio, período chuvoso, né? Vamos lá para a tabela, remover tudo e vou acrescentar novamente aqui. Nesse caso aqui, eu vou acrescentar 6 linhas, pessoal. Tá? 6 linhas. Por quê? Não. Nesse caso aqui do NDVI, né? Eu vou ter 6 linhas, porque eu tenho um valor 0 aqui. Tá? Quando o NDVI é menor que 0, né? Eu tenho aqui, nesse caso aqui é menor, né? Quando o NDVI é menor que 0, eu vou ter um valor 0. Porque quando é menor que 0, significa que ali tem um corpo hídrico, né? Que tem água. Então, o índice de fragilidade ambiental para ali a gente está desconsiderando. Ok? Então, se é menor que 0, e aí um detalhe importante, esse tipo de dado aqui, que vem lá do sensor MODIS, né, disponibilizado pelo Banco de Produtos da Embrapa, ele coloca para a gente a imagem do NDVI variando de menos 10.000 a mais 10.000. A gente sabe que o NDVI, na verdade, varia de menos 1 a 1. Ou seja, essas imagens estão multiplicadas por 10.000. Tá? Então vamos trabalhar com elas assim, multiplicadas por 10.000. A gente faz só o ajuste aqui na hora de configurar esses valores mínimos e máximos, tá certo? Também poderia dividir essas imagens por 10.000, né, para ficar com o valor que a gente está mais acostumado a ver do NDVI. Mas dessa forma a gente elimina o uso de dados decimais, né, de números decimais. E fica, sei lá, fica mais fácil assim para trabalhar. Então, em vez de colocar menos 1 no mínimo, eu vou colocar menos 10.000. E o máximo 0, né? Então, se é menor que 0, o valor é 0. Tá? E aí, seguindo, de 0 a 0,3 multiplicado por 10.000 vai dar 3.000. Eu vou ter um alto peso para a fragilidade ambiental, porque essas áreas significam áreas de solo exposto, tá? Então, solo descoberto, sem vegetação. Então, aqui eu coloco o maior peso, que é 5. Certo? Ou seja, quanto maior o peso, maior a probabilidade de fragilidade ambiental ali, né? Entre 3.000 e 4.000, eu já vou ter alguma vegetação ali, rasteira, mais fraquinha, que já protege. Então, o solo, né? Então, peso 4. 4.000
a 6.000, eu vou ter aqui valor 3, ou seja, uma possibilidade de fragilidade menor. De 6.000 a 8.000 já tem vegetação bastante forte, né, vigorosa, então eu já diminuo aqui também a possibilidade de fragilidade. E de 8.000 a 10.000 eu tenho o menor peso de fragilidade aqui, peso 1. Tá? O NDVI ele é meio que o inverso aí da lógica que a gente vinha seguindo, né? Se a gente observar lá na tabelinha que a gente criou, então é bem isso, certo? Aqui, como eu falei, né? Aqui está no número clássico do NDVI, mas na imagem lá a gente vai usar esse número multiplicado por 10.000, né? Porque é assim que essas imagens são disponibilizadas para a gente. Então, ok, maio 2020, já tá configurada aqui a tabela de reclassificação. Agora eu vou gerar o arquivo temporário. Executei, tá aqui. Eu vou renomear logo para que eu não me atrapalhe depois com essas datas. 2020 05 reclasse. Então eu posso já trazer esse aqui para o subgrupo dos reclassificados, certo? E vou aproveitar aqui, ó, já colocar a segunda imagem de setembro. A tabela não vai mudar, é a mesma tabela, porque eu tenho o mesmo dado, né? Eu só mudei a data do dado e vou executar também. Então, tá aqui, raster reclassificado. Esse é o NDVI 2020 09, né? Reclass. Então, reclassificado também, ok? Bom, e por último, a gente vai ver aqui o uso da terra, tá? O uso da terra, um dado lá do mapa biomas. Eu tenho uma tabelinha aqui já pronta, deixa eu ver aqui. Onde foi que eu coloquei essa tabelinha? Acho que está aqui dentro de aqui, classes uso do solo. Por que que eu vou considerar aqui o que é classe natural e o que é classe antrópica? Tá? O que for classe natural vai receber peso 1. O que for classe antrópica vai receber peso 3. Como é que eu sei o que é classe antrópica e o que é classe natural? Somente por esses números, olhando lá na tabela da legenda do mapa biomas. Então, o 3 eu estou vendo aqui que é formação florestal. Então, esse 3 aqui, na verdade, é formação florestal. Tá? O 4 é formação savânica. Então eu tenho floresta, se eu tenho floresta é natural, né? O 15, o que é o 15? 15 vai ser pastagem, então pastagem já é antrópica, tá? 19 eu tenho lavoura temporária, também é antrópica, tá? No fim, né, após verificar cada uma dessas classes, eu vou ter que as classes naturais são 3, 4, 25 e 33. E as classes antrópicas são 15, 19, 21 e 24. Tá? Então, sabendo disso, eu vou agora voltar aqui na ferramenta reclassificar por tabela. Uso da terra, PI. E na tabela eu vou configurar o que? São 3 classes aqui, tá? Por que 3 classes? Vamos lá. Eu tenho aqui 3 e 4, o novo valor, por ser classe natural, né? Qual é o valor que eles vão receber? 1. Né? Tenho florestas, é uma cobertura natural, então eu vou colocar o valor 1. Por que o valor mais baixo para as classes naturais? Porque a classe natural ela tende a diminuir a fragilidade ambiental, tá? A gente está considerando isso. Mas eu tenho uma outra classe, né, ou outras classes que se enquadram aí no valor de 1. Qual é? 25 e 33. Então, de 25 a 33, também tem o valor 1. Certo? De 15 a 24, eu tenho valor 3, né? Que são classes antrópicas. Então, de 15 a 24, eu tenho aqui valor 3. Ok? Então, de 3 a 4, o novo valor vai ser 1. De 25 a 33, o novo valor também vai ser 1. De 15 a 24, o novo valor vai ser 3. Ok? Aqui eu vou só configurar para que esse valor seja menor ou igual ao valor mínimo e
maior ou igual ao valor mínimo e menor ou igual ao valor máximo, tá? Para que nenhuma dessas classes mínimas aí fique de fora. Porque eu não tenho, diferentemente das outras reclassificações que a gente fez, eu não tenho uma sequência aí de números bem definidas, né? Eu tenho um pulo ali na definição das classes. Então, isso aqui corrige esses pulos aí, tá? Então, vou salvar como arquivo temporário também. Então, raster reclassificado. Tá aqui o uso do solo, tá? No que é antrópico e no que é natural. Então, os da terra, né? Classe. Ok. Então, trago aqui para dentro de reclassificados também. E agora a gente já tem todos os dados prontos para fazer o cômputo do índice de fragilidade ambiental. Bom, essa parte é a parte mais, digamos, é a parte final, é a parte mais tranquila, porque agora eu só preciso somar todos eles, tá? Só preciso ter atenção aqui com relação ao NDVI. Então, eu vou acionar aqui a calculadora raster, tá? E na minha equação, né, que eu vou escrever aqui, eu vou incluir todos os reclás aí. Então, uso da terra, mais declividade, mais solo, mais... que mais? Que eu vou ter geodiversidade, mais climatologia, mais o NDVI. Então, vou começar o NDVI por maio, tá certo? Então, eu vou considerar que essa é a fragilidade ambiental no período chuvoso, em Princesa Isabel. Então, vou selecionar aqui, ó, onde eu vou salvar esse dado, né? Eu vou chamar esse dado de IFA, Índice de Fragilidade Ambiental, né? Chuvoso, tá? Porque aqui a gente está no período chuvoso, né? Que é o mês de maio aí do NDVI. Então, IFA chuvoso.tif é o formato. Ok? Então, vamos ver aqui se vai dar tudo certo, né? Tem essa questão do SRC. Vamos lá. Deu certo, tá? Então, eu tenho no período chuvoso esse índice de fragilidade ambiental variando entre 11 e 17. Tá? Entre 11 e 17, quando ele pode variar entre 8 e 25. Tá? Ele pode variar entre 8 e 25 e ele está variando entre 11 e 17 no período chuvoso. Agora, vamos fazer o cálculo do outro. Eu posso também criar aqui um grupo, né? Para armazenar somente o IFA. Tá? Ele aqui. Aqui o IFA, coloco ele aqui dentro. Ok. Bom, e agora eu vou criar o IFA para o período seco, né? Então vamos lá, eu vou somar quem aqui? O uso da terra, mais declividade, mais solo, mais geodiversidade, mais climatologia, mais NDVI em setembro, tá? Então, também aqui, ó, vou chamar de IFA seco.tif. Ok, tudo certo, vamos dar OK aqui. Então, ele está calculando, né? Ele faz a soma pixel a pixel desse dado, né? Pegando todos esses 6 dados que a gente configurou. E no fim, a imagem resultante vai ser realmente cada pixel a soma dessas 6 variáveis. Opa, aqui eu tenho que o IFA variou de 12 a 21 no período seco. Essa configuração aqui está meio estranha. Talvez eu tenha esquecido aqui alguma coisa. Vamos lá, eu vou fazer novamente, tá? E talvez no IFA chuvoso aqui eu tenha esquecido de colocar a declividade, né? Acho que por isso que ele ficou assim tão simples e não demorou tanto a ser calculado. Vamos fazer novamente, só para a gente acompanhar o resultado correto, né? Então eu vou ter uso da terra, mais declividade, mais solo, mais, lembrando, né? Sempre os que tem o reclass no fim, certo?
geodiversidade, mais climatologia, mais o NDVI de maio. Tá? Vou salvar novamente, aqui vou salvar por cima do IFA chuvoso. Sim, ok. Bom, foi. Agora, o segundo, né? Então, uso da terra, mais declividade, mais solo. Vejam que todo cuidado aqui é importante, né? Geodiversidade, mais climatologia, mais o NDVI de setembro. Então, salvando aqui também como IFA seco. Vou substituir, tá? Porque ele já existe. Tá aí. Então, agora foi de 13 a 19. Então, no período seco, a gente observa que esses dados de fragilidade ambiental, a fragilidade ambiental aumenta, né? No período seco, tá? Tanto no seu mínimo quanto no seu máximo. Tá? Quando tem a chuva, né? Isso parece ser diminuído. Bom, pessoal, então é isso. São esses procedimentos aí. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas eu demonstro aí todas as etapas aí que precisam ser percorridas para se chegar nesse índice de fragilidade ambiental. E a partir disso, tá, é possível aí identificar zonas ambientais que precisam de medidas de gestão ambiental mais efetivas, né, para a conservação do ambiente. Então, é isso. Espero que tenham gostado dessa aula, né, e que consigam estudar por ela. Tá? Então, até mais aí para todos. E aproveitem aí o material, né, para estudar. Um abraço.